de Pedro. Já pensou se a igreja tivesse uma roda? Mas bem que Pedro merecia isso, né? Pedro pregava duro, né, irmãos? Pedro descia o chicote. Já pensou uma roda lá? Você vê o que ele falou para a igreja no domingo passado? Você vê como que ele pegou o irmão lá para corrigir? Falou na frente de todo mundo. Ele merecia mesmo, bem feito para ele. Herodes está certinho mesmo. Não, a Bíblia fala que a igreja toda fazia intensa e incessante oração pela vida de Pedro. Que nós aprendamos, irmãos, né, a mocidade a orar pela vida do seu líder. Os irmãos acham que não, fui líder de mocidade há muito tempo. A Giovana sabe disso, a preocupação que era. Você não sabe como que um líder sofre, irmão. Você quer ver uma preocupação que tinha na nossa mente quando chegava a festividade, que você mandava fazer o uniforme do jovem, e daí tinha aquele jovem que não dava o número, tinha aquele jovem que não pagava. Irmão, e aquilo afligia a sua alma. Não é porque você queria número, não, é porque você ficava preocupado com a pessoa participar daquele evento junto com você e ser edificado. Então você, às vezes eu falar para ele, será que ele está passando alguma necessidade financeira? Mas se eu perguntar, será que ele vai ficar bravo? Será que está com alguma dificuldade, com algum problema? É preocupação, irmãos, que talvez nós não precisaríamos ter. Outros já fazem, muitas vezes para te testar. Então ele vai testando para ver até o limite que você vai. Então a preocupação ela é tremenda, né? Nós muitas vezes estamos de madrugada e de repente Deus nos coloca para orar. Esses dias eu estava aqui na escola bíblica dominical e no domingo agora, a Giovana sabe disso, eu mandei uma mensagem para ela, perguntei como estava o meu filho e Deus colocou no meu coração, ora por ele. E eu aqui comecei a orar e clamar pela vida do Miguel, né? Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que nós somos alvos de Herodes. Herodes a todo tempo tenta nos atingir, mas eu quero declarar que a vitória é nossa pelo sangue de Cristo Jesus. Eu estava quietinho aqui, Deus falou, ora por ele. E eu fui orar, ouvindo a escola bíblica dominical e orando, e mandando mensagem para Gi. A Gi sem entender nada. Eu só falo como que o Miguel está. Mas a nossa vida ela é dessa forma. E Deus vai nos dando a vitória. Uma outra coisa que nós aprendemos nesse verso, nesses 4 primeiros versos, é que a perseguição à igreja sempre será agradável ao mundo. Irmãos, não se engane. Abra comigo a sua Bíblia em João 15. Vocês vão ver como que é lindo a Bíblia, irmãos. Porque a Bíblia não nos deixa sem resposta. Evangelho de João, capítulo de número 15, verso 18 e verso 19. Jesus vai dizer assim, ó, no verso de número 18: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós me odiou a mim. Verso 19: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Veja que o texto fala que Herodes perseguia o cristão, e ele via que isto era agradável aos olhos de quem? Aos olhos dos judeus. Hoje é a mesma coisa, irmãos. A igreja é perseguida e o mundo ama isso. O mundo aplaude. O mundo gosta que nós sejamos perseguidos. Mas Jesus já disse, ele já ensinou que não era para nós nos preocuparmos com isso. Se o mundo odeia nós, muito antes odiou a ele. Quando ele foi para a cruz, sem ter cometido pecado nenhum, ele estava entre 2 ladrões. E a Bíblia diz que Pilatos falou assim, ó, como é o evento da Páscoa e a tradição que se escolha um para ser liberto, para mim lavar as minhas mãos, diga ao povo que escolha quem é para ir para ser morto. E a Bíblia vai dizer que o povo começou a gritar assim: solte a Barrabás e crucifique Jesus. Por quê? Porque o mundo sempre odiou a palavra de Deus. A palavra de Deus
que é pregada conforme a Bíblia, essa palavra o mundo odeia. Porque essa palavra, ela diz que nós devemos negar a nós mesmos. E qual homem que gosta de negar a ele mesmo? Qual homem que gosta de ser o último? Qual homem que gosta de chorar? Nenhum. E a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que os que choram serão consolados. E o mundo não suporta isso. O mundo não suporta a sã doutrina da palavra de Deus. O mundo não suporta a verdade. Porque a verdade me faz olhar no espelho e dizer: quão miserável homem que eu sou, independente da graça, da glória e do poder de Deus. Então, por isto que a perseguição à igreja, ela se torna palatar ao mundo. O mundo ama, irmão, ver um crente sendo perseguido. O mundo ama ver um crente sendo perseguido na sociedade. Nós tivemos há pouco tempo atrás o pastor Silas Malafaia. Esses dias aqui foi perseguido pela Polícia Federal. E foi plantada uma mentira, né? Fake news. Os irmãos acompanham, não sei se os irmãos acompanham. Você vê o tanto de gente, irmão, xingando o pastor Silas Malafaia de tudo quanto é nome. E depois ele provou com documentos que era mentira. E o mundo adorando. E muitas vezes a gente vê crente lá comentando e metendo o sarrafo. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, irmãos, para que nós não estejamos do lado de Herodes, gritando: solte Barrabás e crucifique Jesus. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque isso daqui é noiva do Cordeiro, e ela foi comprada não com ouro, não com prata, mas com sangue de Cristo Jesus, que verteu na cruz do Calvário. Assim ela foi comprada, lavada e remida no sangue de Cristo Jesus. A partir do verso de número 5, volte comigo no livro de Atos, capítulo de número 12. A partir do verso de número 5, irmãos, a palavra de Deus vai ensinar como que a igreja faz, o que a igreja deve fazer para sair vencedora. Do verso 5 ao verso 10, a Bíblia vai nos ensinar que a igreja resiste, irmãos, com oração. Por isso que eu digo que este é o culto mais especial da igreja. É o melhor culto da igreja. É o culto de oração e ensino da palavra de Deus. Quando o diabo ataca a igreja, irmãos, quando o diabo ataca a sua vida, quando o diabo ataca a sua casa, quando o diabo ataca a sua família, você vem para o verso 5. Olha o que diz no verso 5. Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Sua casa pode estar sendo atacada, mas se você fizer contínua oração a Deus por ela, Deus vai te dar a vitória. Seu relacionamento pode estar sendo atacado, mas se você fizer contínua oração por ele, Deus vai te dar a vitória. Os seus filhos podem estar te dando trabalho, mas se você fizer contínua oração por Deus a ele, Deus irá te dar a vitória. Este é o versículo chave de todo o capítulo de número 12. Nós temos aqui uma situação, irmãos, colocada. Pedro preso, guardado numa cela por quatro quartetos de guarda, algemado. Esta era uma situação real. Só que havia uma reação da igreja. Eu quero profetizar que você pode ter entrado aqui essa noite em qualquer situação. A situação, ela é real. Você pode ter entrado aqui com problemas esta noite. Você pode ter entrado aqui com dificuldades esta noite. Mas se esta dificuldade te levar a ter uma reação, Deus irá te dar a vitória em nome de Jesus. Qual que é a reação? Pedro preso, mas a igreja fazia constante oração.
Você pode estar com dificuldade, qual que é a reação? Oração. Você pode estar com problema, qual que é a reação? Oração. Você pode ter perdido o emprego, qual que é a reação? Oração. Você pode ter perdido uma causa na justiça, qual que é a reação? É oração, e é através dela que Deus lhe dará a vitória. 4 lições nós aprendemos, irmãos, nesse verso de número 5. Quem orava, irmãos? A igreja. A igreja orava por Pedro. Por isso que este culto de oração, ele é um culto especial. Eu gosto de brincar aqui, né, e falar que é a oração diferente da que eu faço em casa no meu quarto, né? É oração diferente daquela que você faz sozinho, né? Porque na oração que você faz sozinho, você fala, né? Senhor, o que faz eu estar lá no púlpito é só essa gravata de enfeite, mas eu não sou nada, porque se eu orar isso aqui, os irmãos vão sair correndo. Se eu orar algumas coisas aqui, os irmãos saem correndo. Essa oração aqui é a oração que nós intercedemos pela nossa família, intercedemos pelos irmãos da igreja que estão passando por dificuldade, intercedemos para que Deus venha colocar a mão sobre nós e abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família, intercedemos pela liderança da igreja, intercedemos pelos nossos vizinhos que moram aqui do lado, intercedemos para cada irmão desta congregação. Por isso que esta oração, ela é de suma importância para a unidade da igreja de Cristo Jesus. A igreja orava. A igreja tem que continuar sendo, irmãos, um veículo de comunicação com Deus. A igreja tem que continuar sendo uma igreja que busca a face do Senhor através da oração. E é interessante como que eles oravam. Incessantemente, continuamente. A Bíblia diz que ao longo de uma semana. Muitas vezes nós temos irmãos que ficam com problema na igreja, que acontece algum problema, o pedido de oração chega até nós, mas muitas vezes nós não vemos os familiares dos irmãos que precisam ser curados, precisam ser libertos, precisam de uma transformação, clamando junto com nós. Eu observo isso com uma indignação. Por que será que isso acontece, irmãos? Será que muitas vezes isso acontece porque nós não estamos acreditando no poder que há na oração? A igreja orava incessantemente, por quê? Porque a igreja cria que quando ela orava, o Senhor ouvia. A igreja cria que quanto mais ela orava, mais perto a resposta de Deus chegava para a vida de Pedro. A igreja não estava se importando com ela naquele momento, mas a igreja estava se importando com a vida de Pedro. Sabe por que a igreja orava assim, irmãos? Porque eles criam na unidade. Porque eles criam que Pedro não era só mais um. Eles amavam a Pedro afetuosamente. Eles desejavam novamente estar juntamente com Pedro. E a quem eles oravam, irmãos? Eles oravam a Deus. Toda oração que você faz a Deus, guarde isso, ela não fica sem resposta. Mesmo muitas vezes que a resposta seja não, mas ela vem. É como um pai. Quem tem filho menor de 18 anos aqui? Se seu filho te pedir uma moto, você dá para ele, irmão? Você vai responder a súplica dele, não vai? Você vai falar assim, não. Você não deixou ele sem resposta. Tem pessoas que acham que a resposta de Deus é só sim. Mas muitas vezes Deus está dizendo não, porque Ele sabe que ainda não é o momento, ainda não é a hora, ainda não chegou o tempo. Mas eu quero que você tranquilize o seu coração aqui esta noite em tudo que você está pedindo. Eu quero profetizar que haverá resposta de oração da parte de Deus para a sua vida, que o céu vai se abrir sobre a sua vida, que a libertação vai chegar, que o socorro de Deus irá chegar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, em nome de Jesus. A sua oração não fica sem ser atendida por Deus. As nossas orações que são feitas a Deus, elas não ficam sem ter a resposta de Deus. Em Apocalipse diz que tem um anjo com uma taça na mão, segurando perante Deus as orações que ainda não foram ouvidas e atendidas por Ele.
de Apocalipse diz que João viu perante Deus um anjo segurando uma taça, e ele pergunta: o que é este anjo? E a Bíblia diz: essas são as orações dos santos que ainda não foram respondidas por Deus. Fica tranquilo, você ainda vai fazer 18 anos e vai chegar aquilo que você tem pedindo. Deus está te capacitando, Deus está te treinando, Deus está te moldando, e a resposta vai chegar em nome de Jesus. Pelo que a igreja orava, irmãos? Eles oravam a favor de Pedro e da sua libertação da prisão. A oração, ela era unânime. Nós temos que tomar cuidado, principalmente nós que oramos no púlpito e utilizamos o microfone, que a oração ela tem que ser feita, irmãos, com propósito. Se eu falo, vamos orar pela oferta, a gente ora para quê? Para que Deus abençoe a vida dos irmãos, abençoe a oferta da igreja, abençoe esse valor que vai entrar. Se eu falo, vamos orar por doente, nós vamos orar o quê? Para que Deus cure o doente. Se a gente fala, vamos orar pela nossa casa, a gente vai orar pela nossa casa, pela nossa família. Oração com propósito. Se você dobrar o seu joelho essa noite na sua casa com propósito diante de Deus, dizendo: Senhor, eu profetizo que eu e a minha casa servirá ao Senhor. Eu quero dizer para você que em nome de Jesus, Deus vai escutar a sua oração, Deus vai atender o seu pedido, e neste propósito você sairá dele mais do que vencedor em nome de Jesus. Diga assim comigo: Deus derrota Satanás por meio do poder de uma igreja que ora. Coloque uma coisa na sua mente, irmãos. Nós podemos resistir o diabo. O que é resistir o diabo, irmão? Resistir a fazer força contrária. Ou então nós podemos fugir do diabo. Tem hora que é para você fugir, irmão, porque se não fugir, você vai cair. E tem hora que é para você resistir. Resistir, você faz força contrária. Mas derrotar o diabo, nós não conseguimos. Somente quem consegue derrotar o diabo é joelho no chão e Deus respondendo a oração em nome de Jesus. Quando a igreja ora, Deus intervém e derrota Satanás. Uma irmã que deu um testemunho há muito tempo, eu estou me lembrando agora, disse que ela mudou para uma casa que era a casa dos sonhos dela. Deus deu uma casa para ela num bairro ali em Santa Bárbara do Oeste. E a casa era a casa que ela sempre pediu a Deus, do jeitinho que ela sonhou. Só que quando ela entrou na casa, ela descobriu que ela tinha um problemão com um vizinho do lado. E esse vizinho atormentava a vida dela 24 horas por dia. Jogava saco de lixo no quintal dela. E veja bem, irmão, você mudar para uma casa que você sempre pediu a Deus, e quando você chega lá, você descobrir esse tormento na sua vida. E ela falou que ela ficou com tanta bronca que ela pensou em ir lá brigar, e Deus falou para ela: somente ora. Ela disse que foi orar, mas ela foi se informar, né? Daí o pessoal falou: ih, esse daí é a família mais antiga do bairro, essa casa aí é deles, eles não saem daqui não. E ela, colocou o joelho no chão. Diz ela, irmão, que em 3 meses, um dia ela saiu para fora, e quando ela viu lá, Osias, um caminhão, não acho que não era o seu não, Osias, mas tinha um caminhão de mudança lá, Osias, fazendo a mudança daquela família. E daí diz que ela entrou toda feliz para dentro, começou a orar, e de repente quem que muda do lado da casa dela? Uma outra família cristã, que agora essa família ia para dentro da casa dela para junto orar, louvar e bendizer o nome do Senhor. Deixa eu falar um detalhe. Ela falou que o dono que vendeu a casa vendeu barato, porque ela desconfiava que já tinha esse problema, mas só que o dono não falou para ela. Deus usa a circunstância, irmãos. E quando você dobra o joelho, a vitória vem em nome de Jesus. Eu quero profetizar que se você dobrar o seu joelho, a vitória vai chegar em nome de Jesus. A vitória vai vir em nome de Jesus, e o nome do Senhor será glorificado. O que acontece quando a igreja ora, irmãos? Verso de número 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados.
Quando a igreja ora, irmãos, Deus conforta o crente perseguido. Olha que coisa, irmão. Se eu perguntar para você, você conseguiria dormir preso numa cela, algemado, com 2 soldados do seu lado e mais 2 soldados na porta? Você conseguiria dormir sabendo que amanhã ou depois de amanhã Herodes podia falar assim, ó, mata ele também igual nós matamos a Tiago? Você conseguiria dormir? Tem crente que já não dorme por causa de qualquer coisinha, tem gente que não dorme por causa de qualquer coisa. Imagine ser preso, algemado. Eu acho que Pedro roncava, irmão, igual eu ronco, tranquilamente. Aquele sono pesado. Sabe por quê? Porque quando a igreja ora, irmãos, quando a oração, Deus nos conforta. A Bíblia vai dizer assim, ó, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu, Senhor, me fazes repousar seguramente. Salmo de número 4, verso de número 8. Somente a oração, irmãos, é capaz de trazer paz em momentos de dificuldade. Abra para mim Isaías 41:10. Isaías 41, verso de número 10. Vai dizer assim: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Temer o que, irmãos? Ter medo do quê? Se a Bíblia diz para mim não temer, se a Bíblia diz que Ele me ampara, que Ele me guarda, que Ele é a presença divina sobre a minha vida, que Ele é o meu ajudador divino, o que temerei eu? O que pode me fazer o homem? O que pode nos fazer Satanás, se a presença de Deus está sobre nós? Nada. E para fazer ainda, se precisar fazer, tem que ter permissão de Deus. Permissão de Deus. E se Deus permitir, irmão, fica tranquilo, você vai passar sem problema nenhum. Você pode até chorar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode até muitas vezes ter náuseas no barco, mas Deus te sustentará. Ele chegará no momento oportuno e no momento para te trazer o alívio e o socorro. Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Deus conforta, irmãos, o crente perseguido. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Olha o que a Bíblia vai dizer. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. Verso 7. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Era isso que Pedro fazia. Ele dormia, ele descansava. Eu vou perder minha noite de sono aqui só porque Herodes quer me matar? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido. Você sabe em quem você tem esperado. Então por que medo, irmão? Lance esse medo, lance essa ansiedade, lance essa tristeza para fora e creia que Deus está contigo e Ele é quem nos sustenta. É Ele quem nos sustenta. Nós não devemos temer, não devemos nos desesperar, não devemos, irmãos, ficar apreensivos com o que há de nos acontecer, ansiosos por alguma coisa. Basta cada dia o seu próprio mal. A Bíblia diz que quem aqui pode dar mais 1 minuto de vida para si mesmo? Não tem como. Então nós temos que andar crendo que Deus está conosco. Do verso 7 ao verso 10, irmãos, nós já estamos terminando. A Bíblia vai nos ensinar que Deus ouve a nossa oração e envia para Pedro a libertação. Enquanto a igreja orava, irmãos, Deus estava trabalhando.
Enquanto nós oramos aqui a meia hora de joelhos, tenha certeza que Deus estava trabalhando. Quando você dobra o seu joelho e ora, Deus está trabalhando. Quando você levanta as suas mãos e ora, Deus está trabalhando. A Bíblia vai nos revelar aqui a partir do verso 7, que Deus envia libertação para Pedro. Deus envia um anjo, irmãos, para libertar a Pedro. O anjo, ele tem um ministério especial na terra, que é de servir a Deus perante nós. Abra sua Bíblia em Salmos 34, verso 7. Salmos 34, verso de número 7. Aleluia. Vai dizer assim, ó. 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa é a função dos anjos na terra. Nós não adoramos anjo, porque digno de adoração é somente Deus, mas nós sabemos que os anjos têm uma função especial aqui na terra, e eles estão acampados ao teu redor em nome de Jesus, para te livrar de todo mal. Os anjos de Deus estão acampados ao redor da tua casa, para guardar a tua casa, para guardar a tua família, para guardar a tua vida. Aonde você entrar, os anjos de Deus estarão contigo. De onde você sair, os anjos de Deus estarão contigo, te livrando de todo mal. Eu me lembro que o irmão Sérgio, que é pastor em Mojimirim, nós visitávamos ele aceitou Jesus um dia com a rota perseguindo. Ele entrou na igreja num culto igual esse, de oração e ensino da palavra de Deus, com 2 armas na mão. E ele aceitou Jesus naquele dia, foi para o Carandiru, e nós íamos lá. Eu lembro que um dia ele disse que tinha casas que ele ia entrar, que eles sondavam a casa. Ele era um assaltante de casas em São Paulo, de casas de alto padrão. Ele tinha uma quadrilha, e ele disse que era incrível, que tinha casas que eles sondavam a casa a semana inteira. E no dia que era para eles efetuar o roubo, quando ele chegava na casa, eles viam um monte de soldado. E eles ficavam sem entender. Ele falou, pastor, falava para o pastor Antônio Mário, para o meu pai. Ele falava, agora eu sei o que isso significa. Era anjos enviados por Deus, guardando aquele lar. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Tem anjos guardando a sua casa, o seu carro, a sua família. Tem anjos te guardando, porque Deus envia anjos para nos livrar e para nos guardar. Hebreus 1,14. Abra aí, Hebreus 1,14. Aleluia. Hebreus 1, verso de número 14. A Bíblia vai dizer assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? O que são os anjos? Eles são ministradores de bênção sobre a sua vida. Existem os anjos celestiais, que nós com os olhos carnais não vemos, mas também existem anjos enviados por Deus de carne e osso. Quem aqui nunca foi ajudado por um anjo enviado por Deus? Quando você estava numa situação adversa, num problema adverso, e Deus colocou no coração de algum irmão, vai lá e ajuda o irmão Osias, vai lá e ajuda a irmã Paula, vai lá e ajuda a irmã Giovana, vai lá e ajuda com alguma coisa, porque ele está precisando de você neste momento. Quantos aqui já teve essa experiência de ser ajudados por anjos? Homens e mulheres usadas por Deus. Chega de repente na sua casa, bate palma e fala, irmão Mário, eu vim orar por você aqui, Deus mandou eu aqui. E de repente ele começa a orar, aquela tristeza vai embora, aquela angústia vai embora, aquele problema vai embora. Por quê? Porque Deus envia anjos para nos ajudar. Quando a igreja ora, irmãos, Deus envia luz para a igreja. Deus envia o despertamento espirituais. Deus quebra as correntes, Deus quebra os grilhões, Deus cura os enfermos, Deus dá vista aos cegos, Deus levanta o coxo, Deus cura os surdos e os mudos. Deus pode fazer coisa infinita quando a igreja ora.
Deus abre portas de maneira que você muitas vezes não entende. Quer ver? Abre em Colossenses 4, verso 2 e 3. Vai dizer assim, ó: perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Quando nós oramos, Deus abre portas aonde não há portas. Deus faz coisas impossíveis somente para dar livramento aos teus filhos. Nesta oração, irmãos, Deus vai espantar o seu povo com um milagre. Você vê que Pedro chega até a casa de Maria, mãe de João, e Rode, que vai abrir a porta, reconhece a voz de Pedro, mas ela não tem coragem de abrir, tamanho o seu espanto, porque todos sabiam, irmãos, que de Herodes Pedro não escaparia. Eles estavam orando e eles sabiam que somente o que? Uma intervenção divina deixaria Pedro a sós. Mas quando o milagre de Deus acontece, irmãos, o povo se espanta com o que Deus faz. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que haverá espanto sobre a sua vida quando eles verem o milagre que Deus irá fazer na sua casa, na sua família. É aquele que está lá no mundo, que todo mundo fala, não tem mais jeito. Quando Deus trazer, vão olhar e vão se espantar com o milagre que Deus faz. É aquele que estava à beira da morte, através da sua oração, Deus vai levantar, Deus vai suscitar, e vão ver o milagre que Deus faz, e vão ficar espantados, dizendo: será que é um anjo que está aí na porta? Não, é Pedro que foi liberto pelo anjo da prisão. Quando a igreja ora, para a gente terminar, Deus frustra os planos de Satanás. Herodes dormiu, irmãos. Pedro dormiu. Herodes acordou dizendo: hoje nós mata Pedro. Mas quando Herodes chega na prisão, depois irmãos vê no texto, não vou entrar em detalhe, Herodes leva um susto, porque os planos do inimigo tinham sido frustrados. Pedro estava livre em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que este mesmo Herodes foi ferido pelo anjo do Senhor e morreu, porque ele não reconheceu que o Senhor era Deus. Olha que coisa, em vez de Pedro ser morto, Herodes foi morto pelo Deus de Pedro. Herodes pensou que mataria Pedro, mas o Deus de Pedro matou Herodes e deu livramento a Pedro em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida que os planos do inimigo estão sendo frustrados sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a sua vida espiritual. Se você estiver em oração, os planos do inimigo esta noite estão sendo frustrados. Ele pode até achar que amanhã você não vai acordar, mas você vai se levantar mais forte em nome de Jesus. Ele pode até achar que você vai dormir e vai amanhecer entristecido, mas ele não sabe que Deus te trará alegria e você terá paz que excede a todo entendimento. Porque os planos do inimigo será frustrado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Eu não sei a sua necessidade, mas Deus sabe. Eu não sei do que você precisa, mas Deus sabe. Eu não sei quais são os seus projetos, mas Deus sabe. Eu não sei o que o diabo tem tentado tirar da sua vida, mas Deus sabe. Mas nesta noite eu quero, pelo poder desta palavra que foi ministrada aqui, eu quero que você feche os seus olhos com convicção. Eu quero que você medite aquilo que precisa ser mudado na sua vida, aquilo que muitas vezes está afligindo você, aquilo que muitas vezes está tirando a sua paz, está tirando a sua alegria.
aquilo que muitas vezes está te trazendo desconforto. E eu quero orar por você neste momento, em nome de Jesus.